Olá, estamos recebendo no meu canal, e vocês que acompanham o nosso canal sabem a importância sempre das entrevistas do senador Randolfo Rodrigues. Sempre foi o nosso convidado, sempre colocou questões fundamentais. É aquele senador da Roma antiga, daqueles clássicos da Roma republicana, é o senador Randolfo Rodrigues, especialmente naqueles momentos duríssimos que nós passamos quando da CPI da Covid. Ele foi vice-presidente, teve um papel fundamental na vida de milhões e milhões de brasileiros. Então, mais uma vez, eu agradeço a gentileza, que ele agora, como líder do governo do Congresso Nacional, é uma correria. Agradecer muito, mais uma vez, muito ênfase a gentileza do senador Rodolfo Rodrigues, e já encaixa uma primeira questão. Senador, por que é tão importante para que as pessoas entendam responsabilidade fiscal para o governo? Muito obrigado. Professor Vila, primeiro, muitíssimo obrigado, grato à vossa generosidade, gratidão à vossa generosidade. É sempre uma enorme honra e satisfação para mim estar conversando aqui no seu canal. Responsabilidade fiscal é fundamental porque é um princípio da vida das pessoas e é um princípio que deve reger os governos. A gente aprende com nossos pais. O presidente Lula sempre diz isso, que aprendeu com Dona Lindu, que você não pode gastar mais do que você arrecada. Por isso, a responsabilidade fiscal não é um princípio de capitalismo, de socialismo, de regime político, não, é um princípio que está acima das posições políticas. E nós recebemos o Estado brasileiro sob a égide de um esgarçamento fiscal total. É sempre bom lembrar, professor Vila, nós recebemos o país com a maior dívida pública do último período. Nós recebemos o país com a inflação acima de 8%. Recebemos o país com a maior taxa de juros do planeta. Nós recebemos o país com as contas públicas tendo sido utilizadas indevidamente para tentar comprar o processo eleitoral de 2022. Então, a responsabilidade fiscal é um princípio para qualquer governo democrático que queira gerir o bem-estar do seu povo. Por isso é importante sempre destacar que isso é um princípio indissociável do governo do presidente Lula, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é importante também destacar o grau de responsabilidade com que recebemos as contas públicas do governo anterior. Senador, eu sei que é complexo, mas qual que seria para o governo as prioridades agora nesse segundo semestre, que é um segundo semestre atípico, porque tem eleições municipais, e a gente sabe que o parlamento, deputados federais e senadores têm as suas bases, mas fundamentalmente quais são as principais prioridades do governo? Professor Vila, eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse concluir esse segundo semestre com a aprovação das duas leis complementares da reforma tributária. Porque com isso nós iríamos realizar uma das mais importantes reformas da história brasileira sob a égide da democracia. Professor, o senhor historiador sabe muito bem, nós só tivemos, na nossa história política, duas ordens tributárias. Ambas foram aprovadas sob regimes de exceção. Uma em 1943, no período do Estado Novo, e outra em 1965, sobre a égide da ditadura de 1964. Então, primeiro seria uma conquista civilizatória fantástica, ter um novo sistema tributário sobre a égide, tendo sido aprovado sobre a égide de uma democracia. Em segundo lugar, é um sistema tributário, o novo sistema tributário que vai advir sob a égide da reforma tributária, vai tornar os tributos, vai executar um compromisso do governo do presidente Lula, colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. A cesta básica, os produtos centrais da cesta básica serão isentos para milhões de brasileiros que têm uma dificuldade enorme hoje de aquisição desse produto da cesta básica, incluindo zerar a taxação sobre proteínas animal, como desejamos que é a taxação sobre a carne. Então, aprovar a reforma tributária nesse segundo semestre, as duas leis complementares, eu considero que é a grande conquista que nós podemos ter. Com os ajustes, eu considero necessário serem do texto que veio da Câmara. A Câmara deu um avanço enorme no texto. Mas convenhamos,
tem uma distorção que eu acho que tem que ser corrigida. Não me parece razoável a tributação de flores e de livros ser a mesma tributação de armas, professor Vila. Eu acho que isso é uma correção que temos que fazer. Armas tem que entrar no imposto do pecado, tem que entrar no imposto de pecado ou no imposto seletivo, né? Não me parece correto, por exemplo, produtos ultraprocessados que fazem mal à saúde terem a mesma isenção ou terem uma tarifação especial comparável de outros produtos. Produtos que fazem mal à saúde, obviamente, tem que ser encaixado também no rol daqueles produtos encaixados no chamado imposto do pecado. Então, eu acho que esses ajustes precisam ser feitos pelo Senado, mas eu acho que será uma conquista histórica para o país das duas leis complementares da reforma tributária nesse segundo semestre. Senador, eu sei que o seu posto é complexo, num governo diferente, né, de frente ampla, ou seja, não é um governo do PT, é um governo dos partidos que se comprometeram com a eleição do presidente Lula em outubro de 2022, são de várias correntes ideológicas, e o Congresso Nacional também é produto da eleição de 2022, parte do Senado de 2018, 2/3 do Senado, no momento de acirramento e de polarização. Não vou falar política, porque muitas vezes a ideologia é muito pobre nessa polarização, né? Se trabalha muito com lacração e não com ideologia. Muitos falam que o governo tem uma fragilidade na sua base parlamentar, não no Senado, mas principalmente se manifesta na Câmara dos Deputados, e que estaria, falando uma linguagem mais vulgar, nas mãos sempre do presidente da Câmara e, no momento, do deputado Arthur Lira. Como são as relações do governo, especialmente com a Câmara dos Deputados? Bom, primeiro, professor Vila, se partindo do seu pressuposto, eu sempre lembro isso quando me perguntam sobre a relação sobre o Congresso. O povo brasileiro elegeu o presidente Lula para salvar a democracia brasileira, inclusive, e elegeu um parlamento que tem uma posição hegemonicamente conservadora. Então, tem alguns temas que vão ser tratados no parlamento que sempre terão uma dificuldade maior de avançar. Agora, nós e o governo não temos o que nos queixar do que o parlamento entregou até agora para nós. Eu acabei de falar aqui para o senhor sobre a reforma tributária. Veja, aprovar a reforma tributária sobre a égide sob a égide da democracia, em diálogo com o parlamento, a primeira reforma tributária depois de 65 anos, um tema que é debatido há 35 anos, pelo Congresso Nacional não tinha sido aprovado, isso é um feito que tem que ser comemorado junto com o parlamento, que devemos isso à oração do parlamento. Todas as medidas que o governo necessitou e solicitou ao parlamento para melhorar a arrecadação do governo, para cumprir a promessa do presidente Lula de colocar o rico no imposto e, ao mesmo tempo, o pobre no orçamento, foram aprovados. O nosso governo conseguiu, ineditamente na história nacional, taxar offshores de ricos que colocavam dinheiro fora do Brasil e que nunca eram taxados. Ao mesmo tempo, esse parlamento aprovou para nós, hoje, no Brasil, aqueles brasileiros que recebem até 2 salários mínimos são isentos de pagar imposto de renda. Essa foi uma medida do nosso governo, mas uma medida que contou com a colaboração e o apoio do parlamento. Então, as medidas de ordem econômica que o governo necessitou, todas elas foram atendidas pelo parlamento. Quando se trata de temas comportamentais, de temas relativos à segurança pública ou de costumes, por óbvio, é um parlamento que tem uma posição mais conservadora. Aproveitando essa questão do orçamento do rico ter de pagar os impostos, que pagam tão poucos impostos no Brasil, né, proporcionalmente aos países ocidentais, colocar o pobre no orçamento. Isso é interessante, essa discussão, porque envolve também déficit público, orçamento e perspectiva do governo. A renúncia fiscal
é uma coisa assim exorbitante. Salvo engano, a ministra Simone Tebet, há algumas semanas atrás, chegou a um valor que para mim, muito superior ao que eu já imaginava que era um absurdo. Eu sabia de cerca de 350 bilhões de reais, ela somando uma série de outros valores, chegou a 642, alguma coisa assim, bilhões de reais, o que é uma coisa fantástica. E muitas das renúncias, eu fico imaginando, senador, por que elas existem até hoje? Algumas são de 5, 10, 15, 20 anos. Enquanto isso, o pequeno empreendedor, o que tem um café aqui na esquina, aqui perto de casa, alguém que tem um pequeno restaurante, alguém que está abrindo um negócio, uma pequena fábrica, tem de pagar impostos proporcionalmente pesados. Como é que vai? Eu sei que a renúncia fiscal também não acaba, não é como uma varinhada, fala, não, agora acabou, não tem mais. Como enfrentar essa questão frente aos lobbies poderosíssimos que existem em Brasília, e o senhor que está aí em Brasília certamente conhece muito melhor que eu e que todos que nos acompanham. Como ter coragem de enfrentar e cortar essa renúncia fiscal paulatinamente? É possível? É possível, e eu acho, professor Vila, que nós tivemos uma grande conquista no último período. Essa conquista ocorreu no debate sobre a desoneração. Veja, o Congresso Nacional insistiu em algo que foi nos governos da presidente Dilma, na desoneração de 17 setores da economia, né? E insistiu em aprovar uma nova medida de desoneração, inclusive ampliando-a para quase 2.500 municípios brasileiros. O governo argumentou, à luz da lei de responsabilidade fiscal, que não é possível que o Congresso Nacional estabeleça despesas e não aponte sua respectiva fonte de receita. Nesse sentido, o governo resolveu ir ao Supremo Tribunal Federal e teve uma decisão favorável do ministro Zanin. Nesse tema, no tema de desoneração, eu acho que foi trazido aqui para o ordenamento jurídico brasileiro uma interpretação da lei de responsabilidade fiscal que é histórica. Porque até então, o que é que se tinha? Quem tinha que ter responsabilidade fiscal era só o executivo. O executivo é que tinha que apontar fonte de receita para as despesas que tinha. O legislativo e o judiciário não. E, via de regra, o legislativo aprovava o que tinha que aprovar, ou o judiciário tomava a decisão que tinha que tomar, sem dizer de onde ia sair a cobertura financeira para aquilo. Com a decisão do ministro Zanin, a partir da provocação do nosso governo, foi definido que o Congresso, se aprovar qualquer medida que acarrete gastos para a União, tem que apontar de onde há de vir, de onde vem a fonte de recursos, a receita para cobrir essa medida. Eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é histórica em termos de responsabilidade fiscal, professor Vila, e em termos de nós termos medidas de coibição de déficit, de criação de déficit público. Eu acho que esse é o grande aspecto e o grande avanço dessa medida que ocorreu em decorrência do tema da desoneração. E aí tem uma questão, senador, que eu acho que é muito importante nessa discussão dos impostos. Evidentemente que ninguém gosta de pagar imposto ao longo da história, né? Isso não é nenhuma novidade. E recentemente, os que protestaram sobre algumas questões de imposto... por conta disso, né, professor? É verdade, é verdade. E nós tivemos até manifestação em Nova York. Certamente não era os mais pobres que pagaram isso de usar um espaço em Nova York para protestar contra a taxa. Evidentemente, ninguém é bobo, sabe que isso é o que o Hélio Gaspar chamaria do andar de cima. Então, aproveitando isso e espalhar notícias falsas, tem uma questão, aí eu saio do líder do governo e vou ao senador Randolfo Rodrigues, aquele PL, uma proposta do senador, se eu estiver enganado, me corrija, da questão das fake news, né? Que isso é cada dia mais, eu estou dizendo óbvio, mas cada dia mais importante, porque é inacreditável o número de pessoas, senador, que me perguntam, é verdade isso, é verdade aquilo? E a todo lugar, eu vou na padaria, passo no supermercado, você vai na farmácia, encontra as pessoas na rua, as pessoas mandam por redes sociais, e aí? Como enfrentar essa questão garantindo ninguém quer censura, garantindo as liberdades, mas, por outro lado, impedindo que aqueles que conspiram contra o Estado Democrático de Direito possam usar da liberdade para destruí-la? Eu acho que esse é o grande desafio da nossa relação com o Congresso nesse momento, é o grande desafio civilizatório.
vou usar essa palavra forte, professor Vila, dessa legislatura do Congresso Nacional. E ainda não conseguimos avançar. O PL 2630, de autoria do meu colega senador Alessandro Vieira, foi aprovado pelo Senado, mas foi embarreirado na Câmara dos Deputados. E aí é importante, professor Vila, dar o nome claro. Foi embarreirado. Eu sempre faço questão de caracterizar. Nós temos vários tipos de bancadas no Congresso Nacional. Tem uma bancada conservadora que deve merecer de nós o respeito, a consideração. E tem uma bancada que é reacionária. Reacionarismo é diferente de ser conservador. Esta bancada mais reacionária, ela atua contra qualquer avanço civilizatório, contra direito da população LGBTQIA+, contra regulação das big techs. Essa bancada reacionária atua sempre em oposição a qualquer agenda do governo e qualquer agenda civilizatória. Então, o PL, que coíbe fake news, não avançou devido, primeiro, à atuação dessa bancada, que pode ser conhecida como bancada bolsonarista ou bancada de núcleo mais reacionário. Em segundo lugar, não avançou devido ao lobby das big techs. O lobby das big techs, professor Vila, é hoje no Congresso Nacional o mais poderoso lobby que existe. E existe um consórcio entre o bolsonarismo fascista de extrema direita com seu reacionarismo com as big techs. E nós, reitero, não estamos falando de limitar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quero. Eu posso me manifestar o que eu quero. Agora, eu não tenho o direito de disseminar notícias falsas contra a democracia brasileira. Eu não tenho direito de disseminar notícias falsas contra a saúde pública. E eu não tenho direito de disseminar notícias falsas que ataquem a reputação das pessoas. A ideia da regulação de fake news, das mentiras que são propaladas nas redes sociais, é esta. E este é um debate, e esta é uma batalha que eu tenho que reiterar aqui, por mais que temos tentado avançar, nós ainda não conseguimos avançar pela atuação consociada das big techs, e vamos dar os nomes das big techs, a Meta, o X do senhor Elon Musk, até o WhatsApp, a atuação Google e tantas outras, a atuação das big techs consociadas com o reacionarismo no Congresso Nacional. Aproveitando a questão das redes sociais, senador, tem uma postagem do senador Sábado, que teve aí, sábado, salvo engano, que teve uma enorme polêmica, só para explicar a quem nos acompanha, sobre a abertura, quando ocorreu a abertura dos Jogos Olímpicos lá em Paris, aquela passagem, aquela imagem que faz uma relação com a Santa Ceia. Só explicando a quem nos acompanha, que é uma mera reprodução do clássico, está lá em Milão, eu fui lá ver o quadro, o mural, na verdade, do Leonardo da Vinci, porque mesmo não tinha no século I na Palestina, mas tudo bem, aquilo foi uma representação do Renascimento. Mas deixando isso de lado, eu vou à postagem do senador que fez uma crítica àquela apresentação. Como é que... E aí teve uma brigalhada, tiro para lá, tiro para cá, toda uma discussão nas redes sociais. Como é que o senador se posiciona sobre isso agora? Professor Vila, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, saudar o evento da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. No geral, o evento de abertura tradições francesas advindas da Revolução de 1789, dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, primeiro, cumprimentar por. Em segundo lugar, fazer um meia-culpa da ignorância. Depois, foi esclarecido pela própria organização dos Jogos que a representação que ocorria não era da obra do Da Vinci, né, que é a reprodução da Santa Ceia, embora, como o senhor diga, não é a reprodução ideal, porque na Palestina do século I não tinha mesa. Mas é a reprodução sacra que nós conhecemos. Mas sim a reprodução de uma outra obra, né, que era a Festa dos Deuses, né, que é uma obra que, inclusive, está localizada nos museus franceses. Então, primeiro, fazer a minha meia-culpa pela ignorância que muitos outros colegas, muitos nas redes sociais
acabaram incorrendo em relação ao tema. Em segundo lugar, olha, eu tenho muito orgulho, professor Vila, de ter combatido o governo mais homofóbico o governo mais homofóbico da história do Brasil, que foi o governo anterior de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que não precisa pesar qualquer dúvida sobre as minhas posições em defesa da diversidade, não como um ato isolado, mas como um comportamento contínuo. Defesa da diversidade é um princípio que carrego pela vida. Agora, a referência que eu fiz lá, e que eu peço uma reflexão de todos, é que eu considero que as artes sacras, elas dialogam com o íntimo da religiosidade de milhões de brasileiros. Assim como eu não poderia aceitar ofensivamente que uma bandeira do arco-íris, do movimento LGBTQIA+, fosse rasgada em praça pública, assim como outrora nós católicos nos levantamos quando um pastor chutou a imagem de Nossa Senhora em tempos atrás e foi condenado por isso. Assim, da mesma forma, eu não acho adequado qualquer tipo de aferição ou metamorfose sobre as imagens que são sagradas, sobretudo para o coração de milhões de brasileiros. É óbvio, eu não vou aqui adentrar ao detalhe que nós conhecemos como historiadores, de que tanto a arte de Da Vinci, que está em Milão, tanto a variação dela, que é um quadro de Juan Juanes, que está em um museu da Espanha e que retratam a Santa Ceia, que aquilo seja o real. Não é o real, mas é o real no coração da religiosidade de milhões de brasileiros. E como tal deve ser respeitado. Se a nossa intelectualidade, se os nossos movimentos identitários não conseguirem dialogar com o que pensa Dona Maria, que tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e mora em Taubal do Piriri, em Tracajatuba, aqui no interior do Amapá, nós não vamos conseguir unir esse país e juntar os diferentes. Se a nossa intelectualidade, professor Vila, e se os nossos movimentos identitários não conseguirem entender o que pensa Dona Severina, que mora lá no interior do Piauí ou lá no interior de Pernambuco, e que tem uma imagem de Nossa Senhora lá no coração, lá no seio da sua sala, e que roga aquela imagem de Nossa Senhora sempre, se nós não dialogarmos com isso, com a religiosidade profunda que está no coração dos brasileiros, se nossa intelectualidade e se nossos movimentos identitários não conseguirem entender o que significa a Bíblia para um discípulo da Assembleia de Deus, por exemplo, daqui do interior do Amapá, se nós não entendermos isso, nós não conseguiremos nem que os movimentos identitários sejam compreendidos e nós nem conseguiremos unir esse Brasil. Esse Brasil é diverso porque tem que ter o respeito a essa diversidade. Mas esse Brasil também é diverso, professor Vila, porque essa diversidade e os movimentos identitários, com toda a sua legitimidade, têm que entender o que também é a religiosidade para o coração de mais de 80% dos brasileiros. Eu falo disso por sempre ter defendido os movimentos identitários e a sua diversidade, por compreender historicamente a formação preconceituosa desse país. Mas eu falo isso também como alguém que tem profundas convicções católicas e que foi formado no meio da pastoral da juventude e que compreendeu que o Cristo é aquele Cristo que une. O Cristo foi aquele Cristo que aceitou, que pediu para não apedrejarem a prostituta. O Cristo foi aquele Cristo que incluiu os excluídos, os despossuídos de tudo. Por compreender esse Cristo nos ensinou a ter compreensão entre os diferentes. Então, a mesma compreensão que se pede para com os movimentos identitários todos, para com o movimento LGBTQIA+, a mesma compreensão e tolerância que se pede, da parte deles, tem que ter a mesma compreensão, identidade, para compreender o que significa religiosidade no coração de milhões e milhões de brasileiros. Eu queria mais uma vez aí agradecer ao senador Randolfo Rodrigues a gentileza aí de nos atender. Eu sei que não é fácil combinar
todo o trabalho de liderança no governo, de representação no Senado do Amapá, né? Nessa correria, nesse trabalho, ele nos atendeu tantas vezes aqui no canal, quem nos acompanha durante aquele momento tão difícil da CPI da pandemia, né, e seu papel como vice-presidente e atuante ali, foi fundamental, por isso que eu sempre peço ao senador, o relatório foi tão bom, de cerca de 1.300 páginas aproximadamente, deveria ter publicado na Biblioteca do Senado, 2, 3 volumes, não importa, e cada município brasileiro recebeu um exemplar, deixar na sua biblioteca municipal, é história, e para ter aquilo que o senador várias vezes lembrou a Hannah Arendt, cuidado com a banalidade do mal, cuidado com a banalidade do mal. Então, eu queria agradecer mais uma vez o senador, mas muito obrigado e transfiro ao senador aí o final da nossa conversa. Obrigado, professor. A sua recomendação já tem sido anotada e nós vamos encaminhá-la o quanto antes, viu? De fato, o relatório da CPI da Covid foi histórico. No mais, professor, sempre à vossa disposição, o senhor, além de ser um dos melhores e mais expoentes historiadores do país, é um comunicador que tem servido à democracia brasileira. E nesse período a gente tem cada vez mais se valido de que a democracia brasileira é a maior conquista que nós podemos ter. À sua disposição, sempre, quando e em que momento o senhor quiser. Valeu, muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço, professor.